Olá, meus queridos, saudação de paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui, falta 9 minutinhos para 11 horas e nós estaremos aqui trazendo aqui uma palavra de Deus, ao seu coração. Já quero pedir aos meus queridos irmãos, quando forem entrando aí, tá? Já vai compartilhando, querido, tá bom? Já vai compartilhando aí a todos os seus amigos, para que todos possam estar aí ao vivo conosco. Tá bom? Então vai compartilhando aí. Glória a Deus. Coisa boa. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Nosso objetivo é estar trazendo aqui uma palavra sempre de conhecimento e edificação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E sem sombra de dúvida a sua vida será muito edificada. O nosso objetivo é te ajudar aí a estar conhecendo melhor a palavra de Deus. Então vai compartilhando aí aos seus amigos, nas suas redes sociais, tá bom? E é sempre uma honra poder entrar na casa de cada um de vocês, por intermédio hoje, das redes sociais, que nos dá esse privilégio. Quero agradecer também a todos os inscritos do nosso canal, Já alcançamos aí a meta de 1000 inscritos. Eu quero louvar a Deus por você fazer parte dessa conquista. Então, muito obrigado e se puder, compartilhe, indique o nosso canal, tá bom? Para que mais pessoas também tenham conhecimento do nosso canal e sejam também edificados, assim como você tem sido edificado pela palavra de Deus, tá bom? Então, antes de começarmos aqui o assunto de hoje, que vamos falar sobre este tema tão maravilhoso que está aí, em cima aí, no título do vídeo, que é a autoridade das escrituras, O vídeo anterior nós falamos sobre um tema muito importante, o que é a Bíblia, Então hoje nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras, a glória de Deus. Então não esqueça de compartilhar, gente, é muito importante você compartilhar, vai estar nos ajudando aí a sempre estar aqui trazendo uma palavra de edificação para a sua vida. Então todo dia, querido, todo dia, 11 horas, melhor falando, às 23 horas da noite, nós entramos ao vivo no canal do YouTube para abençoar a sua vida e você pode estar interagindo conosco aí. Se que tiver o desejo aí de fazer um pedido de oração, a gente também no final estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, apresentando a sua causa ao Senhor Jesus. Então, aproveite aí, tá? Falta ainda 6 minutinhos para nós começarmos aqui e aproveitando aí, vai já compartilhando, tá bom? Vai compartilhando aí. Enquanto isso eu vou interagir aqui com os amigos, com os irmãos que já estão entrando aqui conosco, para a glória de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E sem sombra de dúvida, as bênçãos do Senhor Jesus, estará sendo derramada sobre a vida de vocês, sobre a casa, sobre a família, para a glória de Deus. Então vai entrando aí, compartilhando. Glória a Deus. Jesus é bom. Maravilha. Já temos aí duas pessoas conosco, duas pessoas conosco aí. Deus abençoe. Então vamos lá compartilhar, gente, para que mais pessoas tenham acesso aí à nossa live, tá bom? Mesmo que fique aí postado no nosso canal do YouTube, mas é importante também que você compartilhe, para que todos saibam que a gente estamos aí online, toda noite, às 23 horas, entramos com uma palavra edificante, ao seu coração, para abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, para a glória de Deus. Os irmãos que quiserem interagir conosco, pode entrar aí no chat, tá? E estar escrevendo aí, o seu pedido de oração, escrevendo aí algo que você queira que a gente
fale aqui também, alguma dúvida que a gente possa estar tirando, tá bom? Antes de começarmos aqui, né, a nossa ministração, né, o tema deste vídeo, dessa live, tá bom? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras, tá bom? Vai compartilhando aí e já quero convidar você para estar juntamente comigo fazendo aqui de início agora, tá? Uma oração. Vamos estar orando, apresentando a Deus a nossa casa, apresentando a Deus a nossa família, apresentando a Deus, né? O nosso Brasil, apresentando a Deus o nosso estado, apresentando a Deus as famílias, né? Existe muitas pessoas que nesse exato momento estão passando aí por momentos difíceis, então vamos orar apresentando o Brasil, apresentando o nosso estado, o nosso município e também apresentando a Deus, né, mais uma oportunidade que Deus está nos dando de estar aí entrando em sua casa por intermédio da rede social. A rede social nos dá esse privilégio, né? Feliz daquele que sabe usar a rede social. Tem gente que usa muito a rede social para degrenir muitas das vezes a vida de alguém, a imagem de alguém, mas Deus tem nos dado o privilégio também de entrar na sua casa com uma palavra de vida, uma palavra de edificação para a sua casa, para a sua família. Vamos orar enquanto mais pessoas estão aí entrando, né? Temos 4 pessoas online aí conosco, mas vamos estar agora orando, pedindo a Deus, né, a sua direção, a sua graça, para que possamos trazer uma palavra maravilhosa, um ensinamento ao seu coração mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por poder adentrar, Senhor, a casa dos teus filhos por intermédio das redes sociais. Senhor, que essa palavra seja uma palavra de edificação, de conhecimento, Senhor, pois o nosso objetivo é trazer conhecimento para os teus filhos, Senhor, da tua palavra. Não conhecimentos de teorias, mas da tua palavra. Pois sobre a tua palavra, Senhor, nada, Senhor, nada substitui a tua palavra, a veracidade da tua palavra. Senhor, entra nos lares neste momento. Senhor, abençoa teus filhos, a sua casa, a sua família, dando vitória a todos. Oramos, Senhor, pela nossa nação, oramos pelo nosso estado, pelo nosso município. Senhor, sede conosco, dê-nos a inspiração do teu Espírito Santo para estar trazendo uma palavra de vida, uma palavra de edificação para cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, continua conosco, permanece conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Você que já está aí online conosco aí, dá um oi aí pra gente, tá? Entra aí no chat, tem um nomezinho chat aí, e você manda uma mensagem aí pra gente estar aqui citando o seu nome, tá bom? Estar aqui interagindo com você. Temos ainda, né, alguns minutinhos aí, né, para estar trazendo aí uma palavra de Deus, né? A gente sempre entra ao vivo alguns minutos antes para poder interagir com você, né? Poder falar com você um pouco, e às 23 horas em ponto a gente já entra com a mensagem, né? Com o ensinamento, com aquilo que Deus tem reservado para esta noite aos nossos corações. Então você que tem o desejo aí de mandar uma mensagem aqui, interagir conosco, fique à vontade. Esta é a oportunidade, né, que está em aberto para você interagir conosco. Então, já aproveita aí, por favor, e compartilhe, gente. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, compartilhe aí no Facebook, compartilhe aí na sua página do Face. Não custa, vai aí nessa parte aí, ó, de compartilhamento, tá bom? Tem a opção aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Deixa eu ver se vai mostrar legal. Ok. Tá certo? Você pode ver, tem essa parte aqui é onde você vai conversar comigo, tá bom? Essa parte aqui de compartilhar é onde você vai compartilhar e vai te dar a opção, né, de você enviar aí para os grupos, né, de WhatsApp, Facebook e assim sucessivamente. Então, fiquem à vontade para a glória de Deus. Temos 5 pessoas aí ao vivo conosco. Maravilha, coisa boa. Sejam todos bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Queridos, vamos começar, né? Já é 10h51, mas nós vamos começar agora, já está aplicando aí
a palavra de Deus para a gente ganhar tempo, né? Para a gente ganhar tempo. Então vamos estar agora neste exato momento, certo? Trazendo aqui aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Então eu quero pedir para você que tem uma Bíblia, querido, você tem uma Bíblia, aproveita aí, tá lá no seu quarto, vai pegar a sua Bíblia, tá certo? Pega a sua Bíblia, se está perto de você, coloque aí ao seu lado. Sempre, querido, todas as noites, como já falamos no início do vídeo, nós entramos aqui ao vivo. Então você, por gentileza, pega sempre a tua Bíblia, coloca perto de você, tá bom? Para você fazer algumas anotações. Nosso objetivo aqui é trazer conhecimento da palavra de Deus para você. Então é muito bom você pegar sua Bíblia, nos acompanhar, estar grifando aí, escrevendo, que é assim que você vai se desenvolver no conhecimento da palavra de Deus. Eu não tive esse privilégio que você está tendo, né? O conhecimento que hoje nós temos foi com muito suor, foi com muito esforço. Eu não tinha isso. Às vezes eu chegava, procurava alguém para querer tirar uma dúvida bíblica, uma dúvida. E muitas das vezes não tinha quem tirasse uma dúvida bíblica minha. Então, você hoje tem o privilégio, né, pelas redes sociais aí, claro, tem que procurar fontes confiáveis, né, não são todas lives, não são todas transmissões, não são todos estudos que são confiáveis, né? Tem que ter cuidado nisso aí para que você não seja confundido aí com teorias, né, e mentalidade de muitas seitas que existem hoje no Brasil e no mundo, mas que tudo que você for estudar, que você analise na Bíblia, passo a passo, tá bom? Porque a Bíblia, ela por si mesma se interpreta e também ela tem contexto, né? Tudo aquilo que não tem contexto, tudo aquilo que é da mentalidade do homem, eu acho que é isso, e quando você vai olhar para a Bíblia, não tem com clareza textos mostrando, né, aquela mentalidade e aquela interpretação. Então isso é muito perigoso. Então, quando você for estudar a Bíblia, estude a palavra de Deus, primeiramente com a sua Bíblia em casa e em fontes confiáveis. Tenha muito cuidado para que você não seja aí, né, prejudicado aí e deixar de conhecer o verdadeiro evangelho, tá bom? Amém. Irmã Jaciele, Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus, ore por nós aqui, minha família, para Deus continuar nos abençoando em saúde, vida financeira, espiritual, que Deus nos conceda o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmã Jaciele. Vocês são bênção de Deus em nossas vidas. Então, queridos, vamos lá para o assunto que nós vamos abordar neste momento, tá bom? Queridos, a autoridade das Escrituras. Então vamos meditar aqui agora, tá certo? A autoridade das Escrituras. Eu fiz aqui um relato aqui, né? Porque antes de entrar ao vivo aqui com vocês, a gente escreve sempre alguma coisa aqui para estar passando para vocês com segurança, né? Porque eu não quero passar para vocês aqui o que eu acho, porque a Bíblia não existe, tá certo? É só opção. Eu acho que é isso. Não, não existe. A Bíblia é e a Bíblia é. Esse negócio de eu acho não existe. Nunca nós podemos usar. Eu penso assim, eu acho assim, eu entendo assim. Não. A Bíblia não. A Bíblia é e a Bíblia é mesmo. Você tem que conhecer a veracidade, as verdades bíblicas. E não eu acho, eu entendo que é isso, talvez é isso, pode ser assim. Não existe isso. Cuidado. Se você está ao lado de alguém, se você vê alguém chegar para você, não, eu entendo a Bíblia assim, então já descarte, porque se ele entende assim, é ele que está entendendo, não é a Bíblia que está mostrando. Porque o que nós temos que trazer para as pessoas é o certo da Bíblia, a convicção e mostrando na Bíblia, na palavra de Deus. Não é, olha, eu acho que esse texto quer dizer isso. Não existe. Se você chegar perto de alguém e alguém dizer assim, ó, eu entendo assim, eu penso assim, eu acho que é assim, descarte qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de teoria. Porque a Bíblia, ela está diante dos nossos olhos. Se a pessoa vai confirmar algo para você, ela tem que mostrar na Bíblia, contexto por contexto. Não é também pegar versículos isolados e dizer, ó, está escrito aqui na Bíblia. Mas você tem que entender, porque existem textos na palavra de Deus que foi escrito para um povo, que foi escrito para uma nação, que foi escrito para reis. Então, a gente tem que saber entender isso aí. Porque a Bíblia, ela é escrita em 3 linguagens: literária, alegórica e figurativa. Se você não entender essas 3 linguagens, querido, você vai se perder. Porque não é porque, um exemplo,
tá na Bíblia aquele versículo ali que quer dizer que é para você hoje. Então você tem que ler ele, o texto, o contexto, para ver se aquele assunto ali é para nós hoje ou só foi para um povo, só foi para uma nação, só foi para um rei. Então você tem que entender isso aí, tem que ter cuidado. Tem gente aí dando cabeçada, tem gente aí sendo preso aí em teorias de muitas igrejas aí, porque não examina as Sagradas Escrituras como realmente ela é. Então vamos ter total cautela, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras. Dizemos que a Bíblia é um livro que tem autoridade porque ela tem influência, prestígio e credibilidade quanto à pureza na transcrição ou tradução. Por isso, deve ser obedecida, porque procede de fonte infalível e autoridade, certo? Porque a Bíblia, ela não é um livro qualquer, ela é um livro que foi escrito, né, por homens selecionados por Deus, mas inspirado pelo próprio Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é infalível. É diferente de você pegar um livro e ler qualquer livro. Você pode até ler e você pode até estudar aquele livro, mas para você dar total credibilidade é necessário você pesquisar as fontes, pesquisar quem foi que escreveu, de onde começou, então tudo isso. Mas a Bíblia, não. A Bíblia, ao ler ela, você só precisa entendê-la, compreender. Por quê? Porque ela é infalível, ela é a palavra de Deus. A autoridade está vinculada à inspiração, canonicidade e credibilidade, sem os quais a autoridade da Bíblia não se estabeleceria. Assim, por ser inspirado, determinado texto bíblico possui autoridade. Por ser canônico, determinado livro bíblico possui autoridade, melhor falando. E por ter credibilidade. Determinadas informações bíblicas possuem autoridade, sejam históricas, geográficas ou científicas. Grave isso aí, tá? Entretanto, nem tudo aquilo que é inspirado é autorizado. Vou repetir. Entretanto, nem tudo aquilo que é inspirado é autorizado, pois a autoridade de um livro trata de sua procedência, de sua autoria e, portanto, de sua veracidade. Então entenda, você pega um livro para ler, ou você ganha um livro, vai estudar aquele livro, aí você vai ler lá atrás do livro, vai ter lá o nome do escritor, né, ou do autor do livro. Mas é aquela questão, não é um livro de autoridade, não é um livro infalível, como a Bíblia Sagrada é. Porque antes da Bíblia chegar em nossas mãos, ela foi canonizada, ela passou pelo canon, pelas pesquisas, pelas análises, entendeu? Diferente de um livro de um autor qualquer, que ele escreve aquilo que ele entende, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Então, a Bíblia, ela não deve ser vista dessa forma. A Bíblia, ela é infalível, ela não é um livro qualquer. E a Bíblia, ela não pode ser substituída por qualquer outro livro, tá certo? E nem tampouco igrejas podem focar doutrinas, formar doutrinas em mentalidade de interpretação de alguém. Não. As igrejas têm que focar e alicerçar a sua igreja, o seu ministério, na palavra de Deus e não em mentalidade de alguém. Ah, porque não, mas alguém escreveu ali no livro assim, achei interessante, então eu vou pegar aquela mentalidade daquela pessoa e vou colocar como doutrina na igreja. Não existe isso, entendeu? E tem muitas igrejas que fazem isso aí, e a gente conhece isso. Mas a doutrina, ela tem que ser bíblica, entendeu? Nenhum livro de autor ou de escritor nenhum pode substituir a Bíblia.
Existem muitas igrejas aí que colocam livros à frente da Bíblia. Mentalidade de outras pessoas é acima da Bíblia. Interpretação de pessoas acima da Bíblia. E quando você vai pegar aquele livro para fazer uma exegese bíblica, uma análise bíblica, você vai ver que tem assuntos ali que são mentalidade simplesmente daquela pessoa. Ela entendeu assim, ele entendeu assim, aí pegou e escreveu no livro. Aí tem pessoas que não, mas se fulano falou isso, nossa, ele é estudado, ele é conhecedor, ele é graduado, aquilo e aquilo outro. Querido, ele pode ter a formação que for. Se a interpretação dele não estiver baseado na Bíblia, é anátema. Não deve ter credibilidade alguma. Vamos continuar lendo aqui, tá certo? Entretanto, nem tudo aquilo que é inspirado, porque é aquela questão, qualquer autor de livros, ele sente aquela inspiração, certo? Sentiu aquela inspiração e vai lá e escreve um livro. Só que credibilidade, meu filho, só a Bíblia. A Bíblia ela não é simplesmente só inspirada, ela é a palavra de Deus. Ela é digna de toda aceitação e de toda credibilidade, porque ela é a palavra de Deus. Ela não é uma inspiração de um ser humano como nós somos. Ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus que inspirou. Entretanto, nem tudo aquilo que é inspirado é autorizado, pois a autoridade de um livro trata-se de sua procedência, tá certo? Como nós lemos aqui. Mas eu vou repetir essa frase, a gente já leu esse texto, mas eu preciso ressaltar novamente. De sua autoria e, portanto, de sua veracidade. Deus é o autor da Bíblia e, como tal, ela possui autoridade. Mas nem tudo que está registrado na Bíblia procedeu da boca de Deus. Aprenda isso. Nem tudo que está registrado na Bíblia, certo? Procedeu da boca de Deus. Por exemplo, é o que você precisa prestar bem atenção. Por exemplo, o que Satanás disse para Eva foi registrado por inspiração, mas não é a verdade. Certo? Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Outra coisa, o conselho que Pedro deu a Cristo em Mateus 16, versículo 22, as acusações que Elifas fez contra Jó, no capítulo 22 de Jó, do versículo 5 ao 11, e etc. Nenhuma dessas declarações representam o pensamento de Deus ou procedem dele. Perceba isso. Procede apenas por inspiração. Então, existem palavras na Bíblia que foi colocada ali como uma inspiração. Tá certo? E por isso não tem autoridade. Por exemplo, quando Pedro disse para Jesus ter simplesmente dó dele, né? Que ele não fosse até a cruz, Jesus repreendeu Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque aquela palavra quem estava falando na boca de Pedro foi quem? Foi o diabo. Então essa palavra ela não tem autoridade. Ela foi apenas inspirada, né? E deixada na Bíblia como um exemplo para nós, tá bom? Que nós temos que ter cuidado para que o diabo também não use a nossa boca. Um texto também perde sua autoridade quando é retirado de seu contexto, certo? Tem muitas pessoas lendo textos aí, mas não pesquisa, não estuda o contexto do texto. Aí se você vai ler um texto, certo? E não ler o contexto, você não vai ter uma interpretação correta da Bíblia. Então você precisa ler o texto e o contexto, tá bom? Que fique claro isso aí. E lhes é atribuído um significado totalmente diferente. É isso que vai acontecer. Se você ler um texto e não ler o contexto, você vai atribuir, tá certo? Um significado daquele texto totalmente diferente. Você vai pensar que é aquilo, onde na verdade não é. Então, a gente tem que ter cuidado quando estivermos examinando a Bíblia, assim como Jesus nos aconselhou. Lembrando que Jesus ele nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Aprenda isso. Jesus nunca mandou ninguém ler
a Bíblia. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Você não vai ver Jesus mandando ninguém, nem Deus mandando ninguém ler a Bíblia. Mas Jesus diz, examinai as Escrituras. Por que examinar? Porque ler é a mesma coisa. Você pega um livro, lê e tanto faz. Agora, quando você pega e examina, é a mesma coisa quando você vai para um médico. Um exemplo aqui. Você chega no médico. Estou sentindo uma dor. Certo. Você leu, tá certo? A dor. Mas você não sabe que dor é aquela. De onde provém aquela dor. Então é preciso passar por um exame para identificar a fonte daquela dor. Então, mesma coisa é quando você está lendo a Bíblia. Você tem que ler ela e examinar ela para conhecer os detalhes, a fonte e a raiz do texto, tá bom? Aprenda isso aí. Então, vamos lá. Daquele que tem quando inserido no contexto. As palavras ainda são inspiradas, mas o novo significado não tem autoridade. Bom, vamos lá. Credibilidade ou veracidade. É isso que eu quero passar agora a respeito das Escrituras, porque o tema que nós estamos meditando aqui é a autoridade das Escrituras. Então vamos lá. Um livro tem credibilidade se relatou veridicamente os assuntos como aconteceram ou como eles são, e quando seu texto atual concorda com o escrito original. Então, as pessoas podem até escrever livros, mas se quando você vai ler aquele livro e não passa pelo que está na Bíblia Sagrada, a Bíblia não esclarece o que a pessoa escreveu naquele livro, rejeite, porque é apenas falácia, é apenas teoria, é apenas interpretações errôneas que aquela pessoa teve. Porque se você escreve um texto, um livro, melhor falando, para afirmar algo, você tem que afirmar de acordo a Bíblia ordena, com segurança no texto bíblico. Eu não posso afirmar nada para vocês que a Bíblia não deixe claro, porque vocês vão perguntar para mim, certo, o senhor afirmou isso, mas onde é que está na Bíblia? Qual o texto que o senhor está usando para segurar isso aí? Então, é aquela questão, você pode escrever livros, mas se você não tiver um conhecimento da palavra de Deus, outra coisa, não afirme nada em livros, eu estou falando aqui agora para pessoas que são escritores, não afirme nada em livros que a Bíblia não sustente aquilo que você está escrevendo, que você vai passar vergonha e você vai ser taxado como falso profeta, como existe muitos aí, tá bom? Neste caso, credibilidade relaciona-se ao conteúdo do livro original. Então, você vai escrever um livro, você vai dar uma afirmação naquele livro, tem que estar baseado na Bíblia. Tá certo? Se o assunto que você está expondo no livro é bíblico, então a sua interpretação tem que estar ligada com a Bíblia. E não é aquilo que você achou do versículo, tem que estar baseado na Bíblia, no contexto, na história, no histórico. Tudo isso aí, para você ter credibilidade naquilo que você escreveu. Isso eu estou falando de um livro que alguém escreva. A Bíblia não precisa disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a autoridade. Ela é digna de toda credibilidade, tá bom? Diferente de muitos livros que são escritos por aí. E a pureza do texto atual, cópia ou tradução. Por exemplo, as palavras de Satanás em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, são inspiradas, mas não possui autoridade, certo? Tem pessoas que têm inspiração para escrever livros, tá certo? E tem pessoas que pegam aquelas inspirações daqueles livros e faz doutrinas, né? Não, foi inspirado ali. Querido, pode ser inspirado como for, mas se não tiver contexto histórico, se não tiver relacionado às veracidades da Bíblia, querido, anátema, não deve dar-se credibilidade. Tá bom? Então possui autoridade, porque não é verdade, porém tem credibilidade ou
veracidade. Quanto à sua transcrição, porque foram registradas exatamente como Satanás disse. A veracidade das palavras de Satanás não se relaciona ao que ele pronunciou, mas sim como ele as pronunciou. Eu vou repetir novamente essa frase aqui, porque é importante vocês entenderem. Neste caso, credibilidade relaciona-se ao conteúdo do livro original e à pureza do texto atual. Copiar ou tradução. Cópia, melhor falando, ou tradução. Por exemplo, as palavras de Satanás em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 4 e 5, são inspiradas, mas não possuem autoridade. Inspiração é uma coisa, autoridade é outra. A palavra de Deus tem inspiração e tem autoridade. Porque não é verdade, porém tem credibilidade ou veracidade. Quanto à sua transcrição, porque foram registradas exatamente como Satanás disse. A veracidade das palavras de Satanás não se relacionam ao que ele pronunciou, mas sim como ele as pronunciou, certo? Então, concluindo aqui, né, essa fala importante aqui, do que está em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 4 e 5, nós vemos aqui as palavras, né, que o diabo ele pronunciou nesse texto. A palavra de Satanás não se relaciona ao que ele pronunciou, não está relacionado ao que ele pronunciou, mas sim como ele pronunciou, tá certo? Então entenda, o que Satanás pronunciou em muitos textos, né, não deve ter credibilidade. Mas estar aqui colocado na Bíblia como uma inspiração, como uma atenção para nós, como um cuidado para nós, né? Porque nós sabemos, assim como Jesus, ele foi... isso nós vamos ler agora, que é melhor. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar nesse texto aqui, quando Jesus ele foi conduzido, né, pelo Espírito Santo, né, ao deserto, né? Abra sua Bíblia, vamos meditar nisso aqui que é muito importante, capítulo 4 de Mateus, né? Vamos ver aqui que o próprio diabo também usou, né, a palavra. Olha o que diz aqui, ó, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então perceba, esse texto aqui está aqui como inspiração, tá bom? Mas não é de ter credibilidade. Por que não é de ter credibilidade? Porque o diabo aqui impôs uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus, e nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Então aqui, isso é uma palavra que está aqui colocada como uma inspiração, mas não como credibilidade. Tá certo? Então veja só. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é o próprio Jesus usando a palavra. Aí vem o diabo agora e usa um texto bíblico. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, mais uma vez, veja só, isso aqui já é, o início desse versículo é impondo aqui, né, o que eu posso chamar aqui é de falácia, né, do diabo, isso aqui. Se tu és o Filho de Deus, sabemos que ele é o Filho de Deus, tá certo? Então, essa palavra aqui, que Satanás se expressa aqui, não pode se dar credibilidade a essa palavra, porque Jesus ele é o Filho de Deus, mas está aqui como uma inspiração, tá bom? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí ele agora vai usar o que está escrito, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e toma-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí Jesus vai dar uma resposta para o diabo. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto e prostou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. Perceba que todas as vezes Jesus usava, está escrito. Porque contra a palavra de Deus, contra a verdade, não se tem argumento. Então, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, está comprovado aqui, tá certo, a autoridade das Escrituras. As Escrituras é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ter o respeito à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que desrespeitam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é digna de toda aceitação e de todo respeito, porque é a palavra de Deus, tá certo? É digna de toda aceitação, é a palavra de autoridade para a humanidade. E infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas que brincam, né, com a palavra de Deus, não crer na palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é digna de toda aceitação, tá certo? Ela é a própria inspiração do próprio Deus, tá certo? Os homens escolhidos por Deus receberam a inspiração para escrevê-la, tá bom? Para escrever, para que nós tivéssemos hoje em mão, né, um exemplar da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a própria voz de Deus falando com a humanidade, falando com o povo. Então, a Bíblia, ela é digna de toda credibilidade, de toda aceitação, e ela é a autoridade, né, sobre todas as coisas. Eu digo isso sobre todas as coisas, porque tudo quanto está acontecendo no mundo, no globo terra, o que acontece? Está na Bíblia. Então ela é uma palavra de autoridade, de credibilidade, porque tudo que está acontecendo, o próprio Deus já deixou claro que iria acontecer. Então ame a palavra, viva a palavra, leia a palavra, porque dela você vai conhecer melhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por mais este dia maravilhoso, por mais essa live. Amanhã nós estaremos vindo aqui, tá certo? Com mais uma palavra. Provavelmente amanhã nós estaremos aqui trazendo para vocês algumas experiências. Amanhã a live vai ser de algumas experiências, né, que Deus tem nos feito passar, que nós já passamos na nossa vida e que vai edificar muito a sua vida. Então amanhã eu quero fazer uma live de algumas experiências que nós já passamos na presença de Deus, tá certo? Que vai trazer aí edificação para a sua vida. Querido Deus eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Continue abençoando cada um dos teus filhos que estão conosco nessa live. Abençoe a todos de forma maravilhosa. Visite cada lá nessa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida de todos. Hoje e sempre. Amém e amém. Antes de você sair aí, dá o seu like, tá bom? Não esquece de dar o seu like e também de compartilhar. Deus te abençoe. Forte abraço. O tema de hoje foi esse: a autoridade das Escrituras. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus.